paz, amados. Neste dia, nós vamos iniciar o último capítulo de Mateus. Nós vamos iniciar o capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Vamos orar. Senhor Deus, que Tu possa vir falar conosco através dessa palavra, Senhor, que possamos entender e compreender, Senhor, o que o Senhor quer nos transmitir através dessa palavra. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos, nos orienta, nos dirige, Senhor. Que Teu Santo Espírito possa nos dar inspiração para compreender a Tua palavra da forma que ela deve ser compreendida. Transforma as nossas vidas através da Tua palavra, alimenta a nossa fé, alimenta o nosso espírito, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. O título dos versos que nós vamos ler diz assim: A ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. Verso 1. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver o que ele jazia, ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse-lhes: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Lendo esse verso que nós vemos aqui, que o anjo abordou as mulheres. Os guardas não, os guardas ficaram como se estivessem mortos. Da mesma forma que Jesus disse para os seus discípulos, quando ele estava andando sobre as águas e eles pensavam que era um fantasma, ele disse para eles não terem medo. Da mesma forma, o anjo disse para as mulheres, usando a pessoa de Jesus, para elas não terem medo. O anjo confirmou aquilo que Jesus havia dito, que ele ressuscitaria. O anjo mostrou para elas que aquilo realmente havia acontecido. O anjo fez, vamos dizer assim, a gentileza de abrir o sepulcro com uma pedra muito pesada que com certeza as mulheres não conseguiriam abrir sozinhas, para mostrar para elas que Jesus não estava mais lá. As mulheres tiveram esse privilégio de serem as primeiras a receberem a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Isso pode ser um privilégio por elas também não terem abandonado ele enquanto ele estava sendo crucificado e terem
permanecido junto enquanto o corpo dele também estava sendo sepultado. Outro privilégio que elas tiveram foi de serem as primeiras a ver Jesus ressuscitado. É isso que está no verso 9, que diz que Jesus foi ao encontro delas. Para os olhos humanos, pode parecer que foi uma coincidência aquelas mulheres serem as primeiras a saberem e verem Jesus. Mas eu entendo que não. Jesus já havia ressuscitado, o anjo poderia ter avisado os discípulos. Porém, as mulheres que foram cuidar do corpo de Jesus, que priorizaram ele no primeiro dia da semana, que deixaram sua vida, seus afazeres, foram elas que tiveram o privilégio de primeiro saber da ressurreição de Cristo. Então, a lição que fica aqui para nós é que Jesus não deixa de recompensar aqueles que o priorizam, aqueles que permanecem ao seu lado, aqueles que não o abandonam. Essas mulheres tiveram esse privilégio. Talvez se elas não tivessem permanecido com Jesus o tempo todo, enquanto ele estava crucificado, quando foram levar o corpo dele para sepultar, elas não tivessem tido esse privilégio. Mas como elas honraram a Jesus, Jesus honrou a elas. Sobre o que lemos, nós vamos orar. Senhor, obrigada por escolher as mulheres para divulgar o teu poder sobre a morte na tua ressurreição. Deus, obrigada por ter dado teu Filho para sofrer por nós e pagar uma dívida que era nossa. Jesus, nós declaramos que tu tens poder sobre a morte e sobre todo o inferno, e que tu és vencedor. Jesus, te pedimos que reine em nossa vida, porque tu é o Rei da Glória. Em teu nome oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Medite nessas palavras, entregue ao Senhor esses minutos de meditação como a sua oferta a Ele.